Para que serve o DNA no interior de uma célula e por que foi tão necessário ou por que foi tão adaptativo isolar o DNA das outras partes da célula? E aí você vai me perguntar isso e eu vou te responder, porque esse aqui é um daqueles vídeos onde você pergunta e eu respondo. Exatamente. Chegou uma dúvida dessas aqui para mim dentro da nossa comunidade do YouTube. Então, família, nós estamos aqui pertinho um dos outros, eu junto com você, para a gente se ajudar nessa preparação. Então, você pode perguntar que eu vou fazer o maior esforço aqui para gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. Então, você já pode fazer isso agora. Comenta aqui embaixo uma dúvida que você tem sobre biologia que você nunca conseguiu tirar na sua vida. Eu quero resolver essa dúvida para você. Eu estou aqui para te ajudar, beleza? Então, essa daqui foi uma dúvida que eu recebi nesses últimos dias, perguntando sobre justamente esse papel do DNA na célula e qual o fundamento adaptativo de separar o DNA dentro da célula. Então, vamos lá, de trás para frente, tá certo? Vamos do final para o começo, tá? Olha só, a pergunta aqui, ela é bem interessante no sentido de, não é o DNA que forma as moléculas de toda a célula? E aí eu quero perguntar a vocês, é o DNA que forma as moléculas de toda a célula? Não, tá certo? Exatamente. Professor, como assim? Que heresia é essa? Não, não é o DNA que forma as moléculas de toda a célula. O DNA é usado como base para a formação de todas as moléculas da célula, tá? Então, o que é que a gente está trocando aqui em miúdos? Nós estamos dando a função correta àquilo que está sendo descrito. Então, olha só. Na verdade, quando a gente faz a pergunta dessa forma, nesse viés, é como se o DNA ele originasse tudo que existe na célula de forma direta. Ele seria, portanto, a sua transformação geraria, né, aí as outras moléculas. E na verdade não. O DNA é como se ele fosse, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, tá? Acho que eu vou conseguir. Na verdade foi muito ruim o meu desenho, mas vai melhorar, certo? Eu prometo que eu vou melhorar. Olha só. Ah, professor, o senhor está conseguindo desenhar. Não sei o que, é que o senhor está conseguindo desenhar aí, mas eu tô com fé, tá certo? Porque na biologia você precisa ter fé, tá? Para poder entender os meus desenhos. Então, na verdade, o DNA, ele é como se fosse a receita, tá? Então, a partir dessa receita, eu tenho uma leitura, certo? E a partir dessa leitura, eu tenho aí, portanto, a execução de determinados papéis ou da formação de determinados componentes. Então, não é que o DNA forma todas as moléculas da célula, porque nesse sentido é como se o DNA se transformasse em todas as moléculas da célula, tá? Nessa fundamentação, não. Isso daí não é verdade. O que nós estamos visualizando é que ele é uma base de informações para a produção de todas as moléculas da célula. Então, ele seria, portanto, um livro de receitas a ser lido para que eu possa, então, fabricar os determinados produtos ali ou as determinadas receitas que eu tenho na minha mente ou que eu tenho vontade de fazer. Seria basicamente isso. Então, dentro dessa conjuntura, o que é que nós estamos construindo? Eu tenho que o DNA é uma base informacional. Então, eu vou ler e eu vou traduzir coisas a partir daquilo, certo? Eu vou conseguir executar determinados programas. Eu gosto muito de usar a metáfora do código binário. Então, eu tenho lá os códigos de zeros e uns, tá certo? Esses códigos de zeros e uns, eles estão relacionados com determinados aplicativos, tá? E esses aplicativos, especificamente, eles executam funções, beleza? Então, quando eu tenho um código, o código sempre vai estar relacionado com algo que eu não entendo. Se você olhar uma planilha de zeros e uns, um código binário, você não vai entender. Mas o aplicativo que traduz, tá certo? Que transcreve esses códigos binários em algo palpável, ele é capaz de ser utilizado para executar uma determinada função. Esse é o ponto, tá? Isso que a gente está estruturando aqui é exatamente o dogma central da biologia. É quando a gente pega o DNA e usa a partir desse DNA essa informação para sintetizar o RNA. É ele que vai ser o meu aplicativo que pode formar uma proteína, que pode silenciar um gene, que pode ativar um endereçamento, que pode fazer uma ruma de coisa, tá? Então, esse RNA que foi transcrito a partir daquela informação de códigos binários, ele vai ter uma função específica.
Então, não é que o DNA se transforma e forma todas as moléculas da célula. Na verdade, o DNA contém a receita para a produção de todas as moléculas da célula. Primeira parte da pergunta respondida, que foi a última. Agora a gente volta para a funcionalidade adaptativa do porquê que as células separam o DNA no núcleo. Isso daqui é muito interessante e aí a gente vai fazer um contraponto aqui. Eu vou reduzir isso, certo? Para a gente poder trazer a nossa discussão para esse primeiro estágio aqui, ó. Então, vou reduzir, tá? Porque a gente já discutiu aqui, tranquilo? Tá conseguindo visualizar aí de boa. Então, vamos junto lá. Deu um bugzinho aqui, mas já vai voltar. Pronto, restaurada a minha lousa eletrônica aqui. Então, quem sabe faz ao vivo, tamo junto. Vamos lá, voltei com tudo agora, ó. O que é que a gente vai precisar pensar? Eu tenho essa informação, certo? Então, vamos desenhar uma célula aqui numa primeira instância. E vamos desenhar uma outra célula aqui em uma segunda instância, tá? Elas estão fora de escala porque eu quero que você visualize bem o que eu vou dizer aqui. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenha todas essas informações aqui, ó. Elas estão... Essas são as minhas letrinhas, tá? Então, imagine que aqui eu tenho as minhas letrinhas. Eu vou até circular para você conseguir visualizar, observar isso dentro dessa conjuntura. Então, olha só. Eu tenho aqui as minhas letrinhas, tá? Extraí elas do livro, elas estão soltas ali dentro da minha estrutura celular. Concorda que vai ser muito mais difícil os meus óculos, aí eu vou tentar, né, desenhar aqui esses óculos. Concordo que vai ser muito mais difícil os meus óculos realizarem esse processo de leitura e captação da informação se eles estiverem todos misturados aqui, tá? Aí vamos para uma outra proposta. Então eu tenho essa informação agora compartimentalizada dentro do meu livro. Olha só que interessante. E aí eu consigo também, dentro dessa mesma construtura, aí veja só o que eu vou fazer. Algumas vão estar assim abertas e outras vão estar assim, ó, fechadas, certo? Aquilo que está aberto é porque está sendo lido, está ativo para a leitura, e aquilo que está fechado vai estar inativo. Então veja só a capacidade que eu tenho agora de elevar ou de tornar mais eficiente a minha produtividade. Então é muito interessante a gente visualizar esse nível de eficiência dentro dessas duas conjunturas, tá? Então perceba que a compartimentalização, a separação, cria um espaço controlado para que eu possa fazer aquilo que antes estava misturado com todo mundo, tá? Então é a mesma coisa de uma empresa. Imagine que eu separar um setor e colocar ele para fazer aquilo ali com foco total, vai ter um nível de eficiência adaptativa muito maior do que se todo mundo fizesse tudo para eu conseguir ver, né, especificamente o que cada funcionário está fazendo. Enfim, quando a gente setoriza, a gente vai ter um nível maior de eficiência por causa da divisão de funções. É isso que acontece numa célula eucariótica. Quanto mais funções ela vai ter, mais a gente vai ter um processo eficiente. Tá? Então, a compartimentalização dessas funções torna a célula mais eficiente. Então, a gente comparando um procarioto com um eucarioto, a gente consegue chegar nessa conclusão, tá? Então, por causa disso, a gente tem aí toda essa conjuntura que nós trouxemos para explicar essa dúvida. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida especificamente. Você pergunta e eu respondo, tranquilo? E se você quer aprender biologia dessa forma estratégica para não ficar com nenhuma dúvida quando chegar no Enem, eu quero deixar 15 dias do meu curso de biologia completo para você de graça, sem passar cartão, sem nada. Só resgatar o seu acesso nesse link aqui abaixo. Então, clica aí e recebe esse presente e depois você me agradece. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!